Pessoal, sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início à nossa aula 12 do curso de Psicologia Positiva. Na passada falamos sobre realizações, mas incluindo uma variável do otimismo. Falamos sobre otimismo e pessimismo e quando muitas vezes até mesmo pessimismo pode ser positivo. Hoje nós falaremos um pouco sobre uma outra variável muito importante dentro do aspecto das realizações. Dentro dessas aulas sobre realizações, estamos abordando questões que nos levam a ir além, porque algumas pessoas conseguem ser mais realizadoras em suas vidas. Então nós temos o otimismo, hoje nós falaremos sobre resiliência e na semana que vem encerramos esse curso gratuito de Psicologia Positiva, onde inclui a parte de fundamentos e prática. Então, falando em realizações, não deixe de realizar a sua inscrição no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com quem você se importa, com quem você deseja que tenha mais realizações em sua vida. Ok? Fica comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Fique atento, lembrando de já fazer aquele exercício, né? Simples, prático, ao seu alcance. Está assistindo a aula, esquece o resto do mundo, avise as pessoas dentro de casa, deixe o celular de lado, exercite o seu foco, sua capacidade de concentrar todos os seus esforços, sua energia, sua mente, para ter mais produtividade naquilo que você está fazendo no presente, ok? Vamos lá. Então, hoje nós falaremos sobre a questão da resiliência. E nós vamos começar aqui com uma pessoa bem conhecida, o Amir Klink, um navegador. Em uma entrevista dada, ele declarou o seguinte: pouca gente me pergunta sobre o que deu errado e fica aquela impressão equivocada de minha trajetória, como se fosse feita apenas de sucesso. Pelo contrário, falhei muito e os erros foram fundamentais para os acertos que vieram. Então, olha a importância desse aspecto da falha, do erro, do escorregão. Não conseguimos, muitas vezes, alcançar o sucesso, finalizar um projeto, atingir uma meta. Temos que ter atenção e a aula de hoje fala um pouco sobre esse aspecto de como lidar com isso de uma forma melhor, para tirar o melhor proveito possível. Existe um livro, eu vou recomendar esse livro porque ele é muito interessante, é O Poder do Fracasso, de Sarah Lewis. Esse livro vai estar na descrição do vídeo, indicado. Ok? Para quem tiver interesse, só clicar lá que já vai direto para a descrição do livro. Então, o que acontece? Existe já um movimento, algumas empresas, inclusive alguns fóruns mundiais, que já abordam esse aspecto sob um outro prisma, que até então ainda existe uma aura muito pesada sobre esse aspecto do fracasso. A nossa sociedade ela massacra muitos erros. Tem até acreditado que o povo brinca, não, faz, não sei o quê, acerta, mas você errou uma vez comigo, não tem mais jeito, não tem perdão. Então, quer dizer, às vezes as pessoas acertam, mas por causa de um erro, aquela pessoa fica estigmatizada, que não conseguiu alguma coisa, né? Quando, na verdade, aquilo não prediz toda a personalidade, toda a capacidade da pessoa. Então, nós temos que ter atenção a isso. Lembrando que na última aula nós falamos sobre o otimismo. O otimismo aparece frequentemente nas pesquisas como um predecessor, como um protetor para o trauma e o enfrentamento. Então, ele acaba sendo uma peça-chave para o aspecto da resiliência. Estudos feitos com prisioneiros nos Estados Unidos, um estudo durante 37 anos, que os prisioneiros foram repatriados, eles identificaram que era necessário aumentar o otimismo para que, posteriormente, fosse possível aumentar a resiliência. Então, o aspecto do pensamento positivo e o otimismo guardam uma relação direta com a resiliência. O que é resiliência, João? Então, temos aqui essa descrição, né, que é um pouco mais rebuscada, que a resiliência é a capacidade e o processo dinâmico de superar de forma adaptativa o estresse e a adversidade, mantendo o funcionamento psicológico e físico normal. Pô, João, troca esse negócio em miúdos aí. Resiliência é a capacidade de se adaptar com sucesso
de um evento estressante, ou de um trauma, ou de uma adversidade. É a capacidade que a gente tem de voltar ao estado de equilíbrio, ao estado normal, ao estado produtivo pleno, a sua máxima capacidade. E aí, dentro dessa questão, existem alguns aspectos que a gente tem que considerar quando a gente vai falar de resiliência. A primeira delas é a questão da variável biológica. O nosso corpo acaba servindo como um indicador. Para quem está um pouquinho mais atento, isso já chama uma outra variável, que é a autoconsciência, a gente consegue perceber alguns sinais do corpo. Pare para analisar quando você está muito estressado, angustiado, alguma coisa te tira do prumo. Que tipo de reação você tem no seu corpo? Tem gente que tem urticária, coceira, sente dor no estômago, fica vermelho, sente aquele calorão na pele. Então, existem alguns indicadores biológicos que nos dão sinais de que alguma coisa não está bem. E é importante estarmos atentos a eles, para que a gente possa tomar as melhores medidas para retomar o ponto de equilíbrio e fazer a nossa melhor performance. Então, a autoconsciência é um outro aspecto importante, que é a forma da gente captar o que está acontecendo com a gente internamente, para que a gente possa reagir. Porque quando a gente não tem essa consciência, não tem o que fazer. É aquela história, se você não tem a consciência que existe um problema, aquele problema não vai ser solucionado. Então, a gente só pode tomar alguma ação, né, tentar resolver algo a partir do momento que a gente reconhece que aquilo existe. E aí entra um outro fator, que é a questão do autocontrole, ou que muito se fala na psicologia, autorregulação, que é a capacidade da gente trabalhar o que a gente está pensando, sentindo e fazendo. Então, exercer um esforço intencional, né, para rever o pensamento, posteriormente, como consequência, aquilo que está sendo sentido e aquilo que nós vamos praticar como ação. Outro aspecto interessante nessas questões é a gente estabelecer objetivos. Algo acontece, trauma, estresse. Então, encontrar uma solução, definir algo a ser feito e perseguir aquilo, né? Não deixando a mente se prender tanto a tudo que está acontecendo, todos os impactos. A partir do momento que você definiu o que pode ser feito para solucionar, cai dentro. Não fique se perdendo muito no todo. E, obviamente, como eu falei, o aspecto do otimismo. Né? O otimismo ele guarda uma relação com uma crença no futuro, de que algo pode ser feito, as coisas podem melhorar, você tem condições de agir. Né? Isso ainda também é um aspecto da perseverança. Né? Uma coisa vai levando a outra. Existe uma outra questão, né, que se chama de autoeficácia. Né? A autoeficácia é o conhecimento das suas próprias forças e talentos. Né? É você reconhecer de que você tem condições e recursos para agir e, de certa forma, controlar a situação, dar prosseguimento e resolver aquilo. Um outro aspecto importante que aparece quando a gente fala também dessas questões da resiliência, de eventos traumáticos, né, é a questão das conexões, as relações. Já tivemos algumas aulas falando sobre isso. Então, ter pessoas em sua vida é muito importante. Conexões com o outro, conexões com a natureza, com a sua comunidade, com a espiritualidade, independente da sua crença. É algo que faz a diferença. E um outro aspecto é a questão de você ter uma missão, um propósito, ou algo em que você possa concentrar sua energia e sua atenção. Então, esses são aspectos importantes quando a gente fala também sobre a questão da resiliência. E uma coisa interessante, né? Os indivíduos resilientes, eles não apenas cultivam emoções positivas em si mesmos. Se lembrar lá das primeiras aulas, a gente falou sobre as emoções positivas, a espiral positiva crescente e todos os recursos que são angariados, físicos, biológicos, psicológicos, como a mente funciona melhor. Então, olha aqui, ó, a resiliência ajuda a cultivar as emoções positivas não somente em si, ela também se propaga para o ambiente, para as pessoas que estão próximas.
Então, olha que interessante, porque isso contribui até mesmo para fortalecer as demais pessoas nesse processo de enfrentamento, quando alguma coisa ruim acontece. E uma das maneiras pelas quais as pessoas experimentam emoções positivas diante da adversidade, né, aquela situação de estresse ou dificuldade, um obstáculo, é por encontrar um significado positivo em eventos comuns e até mesmo dentro da própria adversidade do problema. Isso nos faz lembrar o quê? Da nossa aula 8. A aula 8 falamos sobre significado. E aí eu trago mais uma vez aqui a passagem de Viktor Frankl, que foi sobrevivente lá do campo de Auschwitz. Teve toda a sua família massacrada e hoje é tido como pai da logoterapia. E o que ele diz? Se é que a vida tem significado, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal, o sofrimento faz parte da vida, assim como o destino e a morte. Então, estabelecer um significado ajuda a gente a prosseguir. É óbvio que muitas vezes, em muitas das minhas sessões, nós verificamos que, às vezes, naquele momento de dor, de trauma, de estresse, a gente não consegue imediatamente estabelecer um significado, um propósito para aquilo. Mas, na grande maioria das vezes, o tempo nos faz rever esses eventos sob um outro prisma. E a gente acaba percebendo que aquilo nos trouxe efetivamente um aprendizado, um crescimento. Então, talvez, num momento específico da sua vida, a gente está tendo tanta coisa acontecendo atualmente, talvez nesse momento de dor você não consiga estabelecer um propósito para o que está acontecendo com você. Mas se você voltar um pouquinho na linha do tempo, com certeza você vai identificar outras dificuldades pelas quais você já passou e como esses eventos lhe trouxeram algum tipo de aprendizado, de crescimento, de preparo para eventos futuros. Então, use esses eventos anteriores para lembrar que tudo aquilo que acontece, de alguma forma, sempre nos traz um valor agregado quando falamos em evolução, crescimento. Ok? Então, vamos seguir. Um registro de deficiência, um não, uma dificuldade ou uma perda. Nada disso deve determinar a nossa identidade. O que importa é como respondemos quando chamados, quando surge o desafio, a dificuldade, o momento em que poderá definir a nossa história. Esse trecho vem de uma passagem do documentário Medalha de Honra, qual também eu recomendo para líderes, para pessoas que desejam histórias inspiradoras sobre crenças, sobre valores, sobre coragem. Hoje eu falarei aqui sobre o caso do sargento-mestre Vitor Bertoldo. Então, a história dele é muito interessante. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deu entrada na guerra, obviamente houve um alistamento voluntário, e Vitor Bertoldo ele foi, como muitos jovens de sua época, querer lutar pelo seu país. Quando ele se alistou, ele foi classificado lá como o que eles chamam de 4F. 4F é aquele cara que não tem nada que possa interessar, no caso ele estava no exército, que de alguma forma pudesse usar alguma habilidade. Ele não tinha saúde, ele usava óculos. E aí eu lembro que o médico até brincou com ele e falou: meu filho, eu não posso dar nenhuma carteira de motorista, você não tem condição de ir para lugar nenhum, não. E ele ficou assim muito arriado: pô, mas eu queria ir lá lutar pelo meu país, meus amigos estão indo, não sei o quê, e não foi liberado. Só que aconteceu, as coisas não acontecem como a gente gostaria, como a gente idealiza. E assim aconteceu na guerra também com os Estados Unidos. Então, as baixas foram aumentando muito rapidamente, o exército não estava preparado para isso. Então, eles tiveram que reconsiderar aquele recadastramento, e aquelas pessoas que inicialmente estavam lá embaixo da lista, eles tiveram que começar a ser considerados. Então, ele foi lá, de novo,
E olha só o que é a história, a situação, né? Às vezes a gente tem um não na vida, termina um relacionamento, alguma coisa acontece, a gente já fica lá desolado, como se o mundo tivesse acabado. E ele foi lá de novo. Ele aceitou a situação de ir como cozinheiro. Nada era a vontade que ele tinha de contribuir com o seu país, de libertar aqueles povos na Europa. Ele falou, não, então se eu posso ir como cozinheiro, eu vou como cozinheiro. E ele foi. Já estando no fronte na Europa, obviamente as baixas continuaram, a ofensiva alemã estava muito agressiva e estava tendo muitas perdas de vida. Ele aproveitou uma oportunidade, né? Uma situação de um batalhão que tinha sido dizimado, ele pediu ao oficial, então deixa aí que eu tenho treinamento, eu vou junto com o pessoal. E assim ele ingressou na infantaria, aproveitou a oportunidade, acreditando que ele podia fazer a diferença. E o que aconteceu? As tropas aliadas, né, das americanas, estavam na retirada de uma cidade de Reitan, na França. E como geralmente acontece nesse tipo de situação, os comandantes sempre destacam algumas unidades para que possa retardar o avanço do inimigo, para que o restante das tropas possam recuar em segurança. Essa unidade do Vitor Bertoldo foi a unidade que ficou para trás, em Reitan. Um grupo de alemães veio, fingindo rendição, e esses soldados foram lá para fazer a rendição, né, desses soldados e foram mortos. Era uma armadilha. Só que Vitor Bertoldo estava escondido e ele conseguiu eliminar esses soldados alemães. Então, ele teve a oportunidade de retornar e alcançar as tropas que estavam evacuando, mas, dada a situação de revolta que ele ficou com o ato dos alemães, ele manteve a posição. Ele sozinho, durante 48 horas, manteve posto de defesa, matando mais de 20 alemães. Então, essa é a foto dele recebendo a medalha de honra do presidente Truman. Então, olha a história que está por trás, muitas vezes, e que a gente perde muitas realizações, porque é o primeiro sinal de um não, de um tropeço ou de um tombo, a gente desiste. Quantas vidas esse homem não salvou? Se os alemães tivessem avançado, eles pegariam as tropas americanas desprevenidas. Então, a gente precisa encontrar uma forma de reunir forças, de acreditar em algo, para levantar e continuar lutando, perseguindo suas metas, seus sonhos, acreditar que é possível. Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Yale, eles ficaram impressionados com o número de ex-prisioneiros de guerra do Vietnã, que afirmavam explicitamente que, embora, obviamente, a experiência, né, de ser um prisioneiro no Vietnã tenha sido, né, uma das piores em sua vida, com tortura, doença, fome, né, e tudo mais, eles haviam se beneficiado com a experiência do crescimento. Isso consta no livro lá do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é um livro também que eu recomendo a você. E aí, num outro estudo, né, feito por uma pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte, de Harvard, eles verificaram que 61% dos aviadores torturados na Guerra do Vietnã, né, aqueles que foram capturados, também disseram que tinham se beneficiado psicologicamente da sua aprovação. E ainda fizeram uma outra revelação. Quanto mais severo o tratamento, maior o crescimento pós-traumático. Pô, João, então quer dizer que então vamos procurar problema e tortura que a gente vai fazer todo mundo crescer. Não se trata disso. Obviamente, não, a derrota, o fracasso, nos causam dor, uma perda. É normal, nós somos seres humanos. Mas a questão é que se trata de lançar um novo olhar para estes eventos e não deixar aquilo se transformar numa catástrofe como se fosse o fim da vida. Dado todas essas questões científicas e de depoimentos,
e com certeza você em sua vida também deve ter as suas passagens, de verificar que esses eventos, de alguma forma, nos transformam positivamente, sermos mais fortes, sermos mais sábios, sermos mais preparados para os eventos futuros. E vamos seguindo. E aqui, mais uma vez, né, uma passagem que tem muito a ver com essa questão do Viktor Frankl. Não procurem o sucesso. Quanto mais procurarem o transformarem no alvo, mais vocês irão sofrer. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Escutem o que sua consciência diz que devem fazer e colocam-no em prática da melhor maneira possível. Então, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Então, assim, aqui essa passagem do Viktor Frankl guarda muitas sabedorias, né? Algumas delas nós tratamos em outras aulas. A gente vive hoje uma sociedade muito ansiosa, principalmente a juventude, né? A garotada hoje entrou no emprego, 1 ano já quer ser promovido, 2 anos quer ser o diretor, dado o grau de ansiedade, tudo tem que ser rápido. As pessoas estão confundindo o avanço tecnológico com o avanço da psicologia humana, nosso desenvolvimento humano, psicológico, da conduta, e uma coisa não acompanha a outra. Então, as coisas têm que vir com o tempo. Cada coisa tem o seu tempo certo. E olha que interessante que ele fala aqui, ó, a longo prazo. É óbvio que vão existir conquistas que virão no curto, no médio, mas algumas outras somente a longo prazo. Eu vejo isso, inclusive, influenciando empreendedores. Às vezes faço processo com pessoas que abriram empresa 1 ano, já estão desanimadas querendo fechar a empresa, que a empresa ainda não está dando lucro, não deu todo o retorno. Mas nunca foi assim. Nenhuma empresa consegue ter o retorno sobre investimento em 1 ano. Algumas conseguem? Conseguem, aquela história. Você vai lá, o unicórnio lá do Vale do Silício, 1 milhão de empresas, o cara conseguiu descobrir uma que o cara fez lá $1 milhão em 1 ano, ou mais. Mas isso é 1 milhão. No geral, existe todo um processo de evolução, de amadurecimento do produto, do serviço, para que você possa se estabelecer no mercado, conquistar a confiança dos clientes, aí fazendo uma ampliação dessa carteira, para que você tenha o efetivo retorno. Só que a gente quer tudo para ontem. E aí, muitas vezes, a gente deixa, né, de efetivamente construir algo grandioso. A gente está em busca de algo imediato. E aí uma outra questão que é muito interessante é que ele fala para a gente parar de pensar, né, se preocupar com a felicidade ou se preocupar com o sucesso. Não se trata de esquecer, não querer ser feliz ou não querer ter sucesso. Se trata de, uma vez que você idealizou, projetou o seu sonho, a sua meta, e já planejou, foca sua mente no presente, na ação que você tem que fazer hoje, agora. Porque se você não fizer com 100% da sua capacidade hoje, esse futuro vai ser denegrido. Essa é a questão. Que às vezes muita gente fica, porque então quando eu passar não sei aonde, quando eu fizer, mas o que você está fazendo agora? Ainda estou aqui arrumando. Não, mas já era para estar fazendo. Então, o tempo que você gasta pensando no sucesso, no futuro, no que vai ter lá no final, é o tempo que você está deixando de empenhar naquilo que realmente faz diferença, aqui ou agora. Então, essa é a questão.
Um outro aspecto também que teve, antes desse nosso amigo aqui, também que envolve esse aspecto militar, um filme que eu recomendo, Até o Último Homem, a história do soldado Desmond Doss, que é uma história real. Tá? Ele era um soldado objetor de consciência. O que é um objetor de consciência? É aquele soldado que decide que não vai usar arma na guerra. Engraçado que a Constituição americana ela prevê isso. Né? Ele pode querer abrir mão do uso da força, da arma. Só que para que isso acontecesse, não foi fácil a trajetória dele. Ele foi espancado pelo pelotão dele, foi a julgamento. O pai dele, como ainda tinha ido para a Primeira Guerra, tinha salvo lá um oficial, ele conseguiu ajudar o filho, senão ele teria ido julgamento, talvez processado e preso por desobediência. Então, olha o poder que existe em uma crença, e você acreditar que você pode fazer diferença, mesmo diante de tanta diversidade, tanta coisa contrária. E esse rapaz é o contrário do que aparece no cinema, né, que é o Rambo, fortão, bonitão. Não, ele era um magrinho lá, né, que aparentemente ninguém dava nada por ele, sem arma. Ele sozinho salvou 75 homens na Cordilheira de Hexham. E foi, né, no caso, aí, o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra. Ele faleceu em 2006. Então, esse filme é sensacional. Esse filme demonstra o poder que existe quando nós cremos verdadeiramente em algo. E demonstra que não existe nada de romântico, de Alice no País das Maravilhas. A vida muitas vezes se assemelha a uma guerra, não do conflito armado, mas às vezes dos nossos conflitos interiores, de vencermos e encararmos as nossas dificuldades. Então, nós temos que encarar essas batalhas. Nós temos possibilidades e recursos para vencê-las. Nós temos que nos propor a fazê-lo. Então, recomendo esse filme, não deixem de assistir. Agora, vamos falar desse rapaz aqui, o Benjamin Saunders. Ele é um explorador. E ele foi fazer a Jornada do Ártico, né? São 2.900 quilômetros. 4 pessoas começaram a jornada ao norte da Sibéria. Só ele terminou. Perceber que não é uma jornada assim muito simples, muito fácil. E o que ele colocou? Às vezes a missão parecia completamente impossível. E eu nem consegui imaginar o objetivo final. Havia dias em que eu simplesmente olhava para uma formação qualquer à frente, sempre naquele pedaço monótono, não tinha ninguém, só ele pensava. Tudo o que eu quero agora é alcançar aquele pedaço de gelo lá adiante, a apenas 10 metros daqui. E quando chegar lá, se eu conseguir, será um sucesso. Estarei na direção certa, então pensarei no resto. Gente, isso é muito importante, muito bom. Isso guarda até uma intimidade em relação à história do soldado Desmond Doss. Enquanto ele estava na cordilheira, ele sempre pedia a Deus: meu Deus, me ajude a salvar mais um. Ele jamais tinha ideia, nunca teve ideia de que eu vou salvar 100 pessoas, 70, não. Ele só pedia: me deixa salvar um homem. Ia lá e conseguia salvar. Aí depois que aquele cara estava lá, descia a cordilheira, ele falava: meu Senhor, me ajude a salvar mais um. Então, olha a sabedoria. Né? Benjamin, ele estava nessa pegada. Mas quando eu chegar lá, não, só quero chegar naquele montezinho ali na frente. Como eu consegui chegar aqui já foi um sucesso. Isso fortalece a pessoa, traz um senso de realização, de autoconfiança. Então, às vezes, o objetivo, o projeto é muito distante, é muito grande. Quebre ele em etapas menores, etapas que estão mais curtas, alcançáveis, no menor prazo, que isso traz força, autoconfiança e motivação. Isso é importante. Aqui a gente traz a história, né, dessa cantora, né, Renée Fleming, uma soprano, e interessante. Ela foi premiada, né, com alguns prêmios, Legião d'Honneur, Richard Tucker, Polar Prize e alguns outros.
né? E olha que interessante, ela declarou, né, que ela demorou 10 anos, 10 anos para conseguir cantar alguma coisa na frente de alguém. Tá? Aí depois mais 5 anos para ser capaz de interpretar as músicas de forma consistente. E só aos 30 anos ela conseguiu entrar no palco e repetir o que fazia durante esse exercício. Precisa tudo isso? Não, às vezes a pessoa nasce aí, tem criança, né, com The Voice, Kids e tudo mais, as crianças já cantam, faz de tudo. A questão do aprendizado que existe para a vida, sobre muitos aspectos, para muitas pessoas. Muitas vezes a realização, o sucesso é algo que demora e leva tempo. Isso não quer dizer que estejamos no caminho errado, que a gente não vá conseguir. Mas é que é necessário persistir, perseverar, ser resiliente quando as coisas não derem certo, ter otimismo, para que então você possa dar o seu máximo e alcançar aquilo que deseja. Então a gente tem que fugir dessa ideia de que as coisas têm que vir sempre tudo muito rápido. Tudo tem o seu tempo. Todos nós nascemos sem cabelo, banguela. A gente não sabia falar, não sabia comer. E a natureza tem o seu tempo. Quando você começa a introdução alimentar, começa os primeiros passos, e aí você vai lá para o jardim, né? Ensino fundamental, segundo grau, para depois ir para a faculdade, para depois fazer uma pós-graduação. Começa a sua jornada profissional como estagiário ou trainee, para depois ser admitido, depois uma promoção. Então você vai seguir uma carreira de empreendedor. Tudo segue um processo de crescimento. A natureza não dá saltos, assim como a vida não dá. E aí aconteceu um problema na sua vida. Dificuldade, tropeçou, fracassou, errou. E aí? E agora? Quando é que você tende a fazer uma tempestade num copo d'água? Pensa em tipo de situação, de erro, né? De eventos ruins, fazem você falar, e agora lascou tudo, não tem mais jeito. E aí fica a dica para a seguinte reflexão. Tá? Nesse tipo de situação, você vai pensar qual é o pior cenário que pode ocorrer. Pode ocorrer de pior. Está planejando fazer alguma coisa, aconteceu um problema, o que pode acontecer de pior? Caraca, eu perdi meu emprego, a empresa vai quebrar, você é processado, você vai descrever o que pode acontecer de pior. Depois você vai pensar no melhor cenário. Não, isso aqui eu vou conseguir, eu conheço lá o fulano, a gente vai resolver isso, está tudo no esquema, a gente não vai nem perder o cliente, vamos conseguir seguir numa boa. Então você vai do pior, você coloca o melhor, e aí você vai para o terceiro cenário. Qual é o cenário mais provável? Feito isso, você identifica uma ação a ser tomada e foque nessa ação. Essa é uma maneira de a gente impedir que a mente fique ruminando aquilo numa perspectiva negativa e perca um tempo precioso e desgaste a sua energia de uma forma não produtiva. Então, algo deu errado, problema, errou, fracassou. Pior cenário, o que pode acontecer? Melhor cenário, cenário mais provável. Então, o que eu tenho que fazer? Isso, vai lá e faz. Se quiser, né, você menos esperar, você vai perceber que aquilo que você achava que era um negócio, você já está resolvendo da melhor maneira possível. Então é isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Fico feliz que você tenha ficado assistindo até o final. Na semana que vem, nós falaremos sobre uma terceira variável que tem um alto impacto no aspecto das realizações, que é o autocontrole ou autorregulação.
será a última aula deste curso de Psicologia Positiva. Não perca e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Um grande abraço e fique com Deus.